Seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura bíblica. Isso mesmo, estamos nos 79 dias. 79 dias lendo a palavra de Deus. E hoje nós estamos aí na leitura de 2 Reis, capítulo 9 ao capítulo 12. Deixa eu compartilhar aqui com o maior número de pessoas que eu puder e convido você também nesta manhã para fazer isso, tá bom? Compartilha aí com o maior número de pessoas que você puder. Vai convidando as pessoas, clique aí, convide-as. Em nome de Jesus, chame ela para participar desta live. Eu estou aqui chamando todo mundo. Todo mundo, chama aí todo mundo. E claro, você também pode convidar aí alguém que está no grupo do WhatsApp. Você pode convidar aí também. Natália, bom dia. Beto, bom dia. Graça e paz. Vamos lá dar início a mais esta live. Deixa eu mandar aqui também nos grupos. Agora já convidamos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar só alguns minutinhos, a gente já começa para que todos entrem, não é verdade? Vamos esperar aí 1 ou 2 minutos, daqui a pouco a gente dá início a mais um tempo de leitura, né? Bom dia. Vamos lá, logo mais nós estamos finalizando, no nome de Jesus, daqui a alguns dias, daqui dois ou 3 dias, deixa eu ver, daqui 3 dias, a gente finaliza aí o livro de 2 Reis e vamos dar início ao livro de Crônicas. Olha só que maravilha, graças a Deus por isso, não é verdade? Então vamos lá, hoje nós temos uma leitura poderosa para fazer também. Bom dia, Lelis, bom dia, Dani, bom dia, Selma, bom dia, Neia, Thaís, Natália, Beto, e aí vamos, né? Vamos que vamos. Um excelente dia, o dia amanheceu parecendo que ia ficar um pouco frio, mas aqui no Apurá abriu o sol. Aqui nós estamos com o sol, um sol forte, um sol quente. Não está frio, não. Mas vamos lá. Hoje nós temos o dever de ler aí do capítulo 9 ao capítulo 12, né? Nós vamos ver aí alguns pontos cruciais que na leitura comum deveríamos ver Elias ungir alguns reis e nós vamos ver Eliseu, né, o seu substituto, ungir esse rei chamado Jeú. E nós vamos ver o nosso profeta Eliseu consagrar o rei Jeú. E vamos também ver, né, a justiça de Deus sobre a família de Acabe, né? Nós vemos que Acabe e Jezabel mataram muitos profetas do Senhor e parece, de acordo com o contexto bíblico, parece que ficaria impunível, né? Parece que ficaria impunível, nada aconteceria, mas havia uma sentença de Deus sobre a vida de Acabe e de sua geração, né? E aqui nós vamos ver isso se cumprir, né? E qual é a mensagem que eu já dou início, né? Muitas das vezes nós ficamos nesse campo de dúvida, né? Passamos por algumas dificuldades e mediante essas dificuldades a gente acha que aquilo que uma pessoa plantou, o comportamento não vai gerar nada. Gera, tá? Isso é um ponto tão importante, tanto para a minha vida, quanto para a vida daqueles que me cercam, né? Então, há um ponto importante para que tudo que eu for fazer, se for bem, vai ter um preço. E se for mal, também terá uma consequência, tá? Então,
todas as nossas atitudes nos levam a um determinado lugar. E aqui no livro de 2 Reis, capítulo 9, nós vamos ver a consolidação, né, ou um cumprimento, o cumprimento da promessa que Deus tinha feito sobre a vida de Acabe, né? E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler alguns trechos com vocês para fortalecer isso, tá bom? Quero ler alguns trechos e a gente vai comentando. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre a leitura, vocês podem fazer, senão nós vamos seguindo. Então, aqui no capítulo 9, a epígrafe do texto é: Jeú é ungido rei de Israel, né? Então vamos lá, diz assim: enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse: preparem-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Nissim. Chame-o a uma sala à parte, longe dos seus companheiros, e derrame óleo sobre a cabeça dele, e diga-lhe: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, pois abra a porta e saia correndo. Depois abra a porta e saia correndo, né? Essa era a mensagem do profeta de Eliseu para o profeta, né, que vai ungir. O jovem profeta, versículo 4. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou. Foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa, e o jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei os assassinatos dos meus profetas e de todos os servos do Senhor, mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Destruirei todos os descendentes do sexo masculino em Israel, tanto escravos como livres. Destruirei a família de Acabe, como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate, e de Bazã, filho de Aias. Cães comerão Jezabel no campo de Jerel, e ninguém sepultará. Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo. Jeú voltou aos oficiais do rei e um deles lhe perguntou: o que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo? E as coisas que eles dizem, respondeu Jeú. Você está escondendo algo, disseram. Conte-nos o que ele lhe disse. Então Jeú lhe contou. Ele me disse: assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a trombeta e gritaram: Jeú é rei. Então, nós vamos ler ali sempre eu estou retornando, né? Em 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver que Deus fala para Elias antes dele ser levado ao céu, antes dele ir para a carruagem. Deus fala a Elias e diz: Elias, você vai ungir Jeú, rei de Israel, né? E aí a gente vê que Elias não tem tempo para isso, né? Acaba não tendo tempo e Elias vai a carruagem de fogo ou o redemoinho, assim como vocês querem entender, leva Elias para o céu. E ali Eliseu fica com essa missão agora, né? Elias não termina o que Deus orientou, mas Eliseu está com a missão. E aí Eliseu envia agora um jovem profeta para ungir Jeú como rei. E Jeú, aqui, irmãos, Jeú seria o braço forte de Deus, o braço de ferro de Deus, para trazer justiça, não só a Israel, mas também a Judá, tá bom? Então Deus vai usar. O texto daqui para frente vai afirmar que Jeú se levanta,
mata os dois reis, que eram os reis na época, Jorão e Acasias. Ele vai atrás, ele vai atrás dos dois reis, ele mata os dois reis, eles destroem, né, toda a família. Incrível, irmãos, que esse homem mata toda a família de Acabe, né? Eu fiquei assim impressionado mesmo, porque ele cumpre, né? Ele cumpre todas as profecias que Deus tinha derramado sobre a sentença, né? A sentença que Deus tinha derramado sobre a família de Acabe. Jeú, ele é o homem de Deus, ele é o braço de ferro de Deus para oficializar, né? Para realizar esta obra de sentença, né? Sobre a família de Acabe, né? Então aqui no verso 14 ele vai dar essa sequência, né? Então Jeú, filho de Josafá, filho de Nissi, liderou uma conspiração contra o rei Jorão, né? O rei Jorão havia estado no exército em Ramote Gileade, onde defendeu Israel no exército contra Azael, rei da Síria, né? E aí, nesse momento, há um encontro. Jorão estava junto com o rei da Síria. Então o rei da Síria estava ali nessa guerra junto com Jorão, né? O que está dizendo aqui, versículo 16. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem, foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos, e o rei Acasias, que era o rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa, se aproximou e gritou: uma tropa se aproxima. E o rei Jorão ordenou: envie um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse: o rei quer saber se você vem em paz. Jeú respondeu: o que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. E isso se repete por algumas vezes, né? Então o rei Jorão, ele envia, se não me falha a memória, 3 sentinelas, e os 3 sentinelas, ou 2, né? Deixa eu ver se é 3 ou 2. São 2, 1, 2, 3 sentinelas, e os 3 são 3. Os 3 sentinelas se juntam ao exército, né, do rei Jorão. E o rei Jorão, ele mata, né? Olha lá, o rei Jorão de Israel e Acasias de Judá, né? O rei Jeú, melhor dizendo. Ele persegue Jorão e Acasias e mata os dois reis, né? Ele mata Jorão e depois mata Acasias e toma o trono, né? Toma o trono de Israel e de Judá. Claro que aqui Jeú estava no trono de Israel. Deixa eu ver se é Israel ou se é Judá. De Israel, né? Que Jorão era Israel e Acasias Judá. E aí, nesse embate, Jorão encontra com Jezabel, né? E o interessante, irmãos, é que havia uma promessa contra Jezabel. O profeta Elias, antes de morrer, antes de ser levado ao céu, que ele não morre, né? Desculpa a correção. Eles lançam uma profecia dizendo que Jezabel não seria enterrada e que os cães comeriam a sua carne, né? E aí no capítulo 9, aqui no versículo 30, vai relatar essa morte, né? Então aqui, o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui nós estamos vendo o cumprimento da sentença de Deus contra a família de Acabe, tá? E aí, mais uma vez eu quero repetir, mais uma vez eu quero guardar aqui, né, e fortalecer. Deus não leva, irmãos, Deus não leva em consideração o injusto por justo, tá? Isso eu e você precisamos aprender de uma vez por todas, porque a gente vai ver, né? Vou pegar o que está acontecendo no Brasil, né? Nós estamos vendo aí toda a movimentação do STF, né? E onde estiver acontecendo injustiça, pode ter certeza que ainda que os homens eles burlam a lei humana, homem nenhum vai poder
burlar a lei divina. Uma hora a sentença chega. Uma hora o juízo de Deus é descido sobre todo homem, é descido sobre toda a carne, e as pessoas vão precisar pagar aquilo que elas fizeram. E está acontecendo agora, nesse momento, na vida de Jezabel e na família de Acabe. Então, Jeú se levanta como o braço forte de Deus, acabando com a geração de Acabe. Né? Então, aqui no versículo 30 do capítulo 9, nós vamos ver Jeorão perseguir Jezabel. Né? Olha lá. Quando Jezabel soube que Jeú, quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se à frente de uma janela. Quando Jeú entrou na porta do palácio, ela gritou para ele: "Veio em paz, assassino? Você é como Zirim, que matou seu senhor." Jeú olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou: "Quem está do meu lado?" 2 ou 3 eunucos olharam para ele. "Joguem-na para baixo", ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela, e o sangue espirrou nas paredes e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu, e depois disse: "Alguém vá sepultar aquela maldita mulher, pois era filha de rei." Mas, quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse: "Isso cumpre a mensagem do Senhor anunciada por meio do seu servo Elias, o tisbita. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo de Jezreel, seu resto serão sepultados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la." Né? Então aqui se cumpre a palavra de Elias contra Jezabel. Né? E sabe qual é interessante, irmãos? Você vê que o reinado de Jezabel é tão perverso que os eunucos, os seus servos, aqueles que estavam ali a servir, lançam ela, né, abaixo, né, lançam ela da janela, né, e aquela mulher morre. E Jeú vem com tudo, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jeú ele mata 70 filhos de Acabe. Né? 70 filhos de Acabe é morto pela mão de Jeú. Né? E não só os filhos, todos os familiares, todas as pessoas que tinham uma ligação com Acabe, né, em questão de familiar, parentesco, Jeú executou como ordem do Senhor. Né? Deus tinha dado uma ordem de que toda a descendência de Acabe seria destruída, não sobraria um sequer. Olha só, o Senhor, capítulo 10, versículo 10, né? Podem ter certeza de que a mensagem do Senhor a respeito da família de Acabe se cumprirá. O Senhor declarou por meio do seu servo Elias que isso aconteceria. Né? Então Jeú matou todos os parentes de Acabe que restavam em Jezreel e todos os seus oficiais mais importantes, seus amigos pessoais e seus sacerdotes. Nenhum descendente de Acabe sobreviveu. Então foi uma matança, cumprindo, claro, a palavra do Senhor contra a família de Acabe. No versículo 14 do capítulo 10, vamos ver, prendam-nos vivos, né, ordenou Jeú e seus homens. Ele os capturou 42 pessoas ao todo e mataram junto ao poço de Bet-Esquerde. Nenhum deles escapou. Então, todas as pessoas que tinham uma ligação com Acabe, Jeú, ele extermina, né? Então nós vamos ver que através da vida de Jeú, a qual Deus tinha orientado a Elias a consagrar, a ungir, né? Era uma representação da justiça de Deus através da vida deste homem, deste agora rei. Então,
nós vamos ver a justiça poderosa de Deus, né? A gente pode ver, claro, né, essa matança, meu Deus, quanta matança. Era a justiça de Deus, irmão, sendo derramada contra homens e mulheres perversa, né? E aí Deus usa também Jeú para matar todos os sacerdotes de Baal. Ele chama, ele monta um engano, né? O que acontece? Jeú monta uma cilada. Jeú, após a morte de todos os descendentes, famílias de Acabe, né, parentes e filhos, Jeú pede para reunir o povo na cidade e convida todos os adoradores de Baal. Ele diz que quer oferecer sacrifício e aí ele decide, né? Ele fala, eu quero oferecer sacrifício. Mas aí ele traz um contraponto. Ele fala assim, ninguém que adore ao Senhor, fique nessa reunião. Apenas os adoradores de Baal. Os adoradores entenderam que Jeú iria oferecer sacrifício a Baal, mas essa não era a intenção. Aqueles homens caímos na cilada, todos os adoradores de Baal entram no templo, né? E Jeú extermina todos os adoradores de Baal. Entra, então olha só, né? Deixa eu ver aqui o texto. Tá aqui, né? Vamos ler porque fica melhor a leitura e a gente vai explicando ponto a ponto quando for necessário. Então aqui no capítulo 10, no versículo 18, vai dizer assim, ó, Jeú reuniu todo o povo da cidade e lhe disse, né, a adoração de Acabe a Baal não foi nada comparado ao modo como eu o adorarei. Portanto, convoquem todos os profetas e adoradores de Baal e reúna todos os seus sacerdotes. Todos devem vir, pois vou oferecer um grande sacrifício a Baal. Quem não comparecer será morto. O plano astuto de Jeú, porém, era destruir todos os adoradores de Baal, né? Então Jeú estava sendo a mão forte, o braço forte do Senhor. Então Jeú ordenou, preparem uma reunião solene para prestar culto a Baal. A convocação foi feita e ele enviou mensagem ou mensageiro por todo Israel. Todos os adoradores de Baal vieram e ninguém faltou. Encheram o templo de Baal de uma extremidade à outra. Jeú instruiu o responsável pela sala de vestimenta. Todos os adoradores de Baal devem usar estas roupas. E as roupas foram distribuídas. Em seguida, Jeú entrou no templo de Baal com Jonadab, filho de Recabe, disse aos adoradores de Baal, certifique-se de que ninguém que adora Baal esteja aqui. Certifique-se de que ninguém que adora o Senhor, Certifique-se de que ninguém que adora o Senhor esteja aqui, mas somente aqueles que adoram Baal. Estavam todos dentro do templo para oferecer sacrifício e holocausto. Jeú havia colocado 80 homens ao lado de fora do edifício e os avisados, se deixarem alguém escapar, pagarão com a própria vida. Assim que Jeú terminou de oferecer o holocausto e deu ordem aos seus guardas e oficiais, entrem e matem todos, não deixe ninguém escapar. Os guardas oficiais mataram todos e arrastaram o corpo para fora. Então os homens de Jeú entraram na câmara mais interna do templo de Baal, levaram para fora a coluna sagrada usada no culto de Baal e jogaram no fogo. Despedaçaram as colunas sagradas, demoliram o templo de Baal e transformaram em banheiro público, como é até hoje. Desse modo, Jeú destruiu, preste atenção, todos os vestígios do culto de Baal em Jerel. Contudo, não destruiu os bezerros de ouro em Betel e Dan, com os quais Jeorão, filho de Nebate, havia levado Israel a pecar. Ainda assim, o Senhor disse a Jeú, fez
você fez bem em seguir minhas instruções e destruir a família de Acabe. Por isso, seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado a Israel a cometer. Então, olha só, né? Olha só. Aqui na leitura de hoje a gente vai ver Deus usar um homem de Israel, um comandante de soldados de Israel, é consagrado rei, se torna braço forte do Senhor para exterminar a família de Acabe, vir com justiça sobre Acabe, Jezabel e sua geração. Ele obedece, ele faz, queima todos os postes sagrados a Baal, queima ou mata todos os adoradores, profetas, né, de Baal, todos os seguidores de Baal, queima os postes sagrados de Baal. Porém, irmãos, por que tem que haver esse porém, né? Porém, esse homem que foi ungido por Deus, este homem que foi separado por Deus, não obedece totalmente. Complicado, né, irmãos? Complicado. Por quê? Porque esse cidadão separado por Deus, chamado por Deus, não obedece. Não. Já estava ali sendo abençoado, sendo o braço forte de Deus, poderia ser bem sucedido em tudo que fizesse, mas não obedece. O texto diz, ele não obedece à lei, né? Olha lá, mas Jeú não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor Deus de Israel. Não se afastou dos seus pecados, né? Não afastou dos pecados de Jeorão, havia levado Israel a cometer. Então, o que é esse não se afastar do pecado? O que Jeorão tinha feito? Jeorão não tinha levantado, irmãos, 2 ídolos, 2 bezerros de ouro e colocado o povo de Israel para adorar? Então o texto está dizendo que Jeú comete o mesmo erro. Olha lá, Jeú pega aqueles 2 bezerros de ouro, em vez de derretê-lo, vendê-lo, né, usufruir da riqueza, porque aqueles bezerros eram de ouro, Jeú reserva esses bezerros de ouro, né, e influencia o povo ainda a continuar pecando, ou seja, adorando os bezerros de ouro. No versículo 32 do capítulo 10 vai dizer o seguinte: naquele tempo o Senhor começou a reduzir o território de Israel. O rei Hazael conquistou várias regiões do reinado a leste do rio Jordão, incluindo toda a terra de Gileade e de Gade, de Ruben e de Manassés. Conquistou a região desde a cidade de Aroer, perto do vale de Arnon, até Gileade e Bazã ao norte. Os demais acontecimentos do reinado de Jeú, tudo o que ele fez e a extensão do seu poder está registrado no livro da história dos reis de Israel. Quando Jeú morreu, se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado em Samaria, filho de Jeoacás foi o seu sucessor. Seu filho Jeoacás foi o seu sucessor. Ao todo, Jeú reinou 28 anos sobre Israel em Samaria. Né? Olha só, irmãos, um homem que foi braço forte de Deus, não obedece. E eu tenho dito, sabe, eu creio que isso não é esse olhar que Deus está nos dando, esse olhar que Deus está nos dando da leitura diária, não é um olhar, sabe, à toa. Ontem eu encerrei a live, se não me falar a memória, eu encerrei a live de hoje dizendo que o segredo não era alcançar um local. O segredo era permanecer nesse lugar, fiel, santo, separado, redimido, né? Parece que o poder, e aqui, claro que aqui o Jeú estava como o poder de rei, o poder de liderar, o poder de determinar quem viveria e quem morreria pelas mãos do Senhor, sobe para a cabeça de Jeú. Porque Jeú poderia, meus irmãos, ter queimado esses bezerros e não ter caído. E Deus vai falar claro, as escrituras estão falando claro, né? Ele cai nos mesmos pecados que Jeroboão. Jeroboão, o grande pecado, se a gente voltar lá para ler qual foi o grande pecado de Jeroboão,
foi levantar 2 bezerros de ouro e dizer ao povo de Israel: está aqui o Deus que tirou vocês do Egito. O bezerro de ouro, né? Então, Jeú cai nesse mesmo pecado, né? Cai nesse mesmo pecado. E isso é um problema, irmãos, porque nós precisamos, escuta, nós precisamos tomar cuidado. Conforme nós fomos crescendo, conforme fomos avançando, conforme fomos experimentando coisas em Deus, nós não podemos nos perder. Por que a gente tem que se perder? Por que não dá para permanecer fiel, irmãos? Aonde está o meu e o seu coração que a gente não pode permanecer fiel? Por que a gente tem que pecar? E claro, quando eu estou dizendo pecar, não estou dizendo pecar como o texto vai dizer, né? João vai dizer que se a gente pensar que não tem pecado, já pecamos, né? Não estou dizendo do pecado comum, eu estou dizendo de realmente ser permissivo, sabe? Olhar para dentro de nós e ser permissivo. Sabemos que é pecado, sabemos que Deus não vai concordar, sabemos que a lei de Deus, os padrões de Deus é contra o que estamos intentando fazer, estamos pensando em fazer, mas mesmo assim fazemos. É como se os homens que Deus levantou perdessem o temor a Deus. Porque se Deus o colocou no reinado para destruir aquilo que era injusto, e agora, com o passar do tempo, eu me torno injusto, qual que é a mentalidade? Deus também fará de tudo para me tirar do reinado. Então, se a minha falir, e nós, escute, nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós somos, né, o braço forte de Deus para matar pessoas nos dias atuais. Não é isso, não. Mas nós somos os braços fortes de Deus para denunciar o pecado, para restaurar vidas. Nós somos o braço forte de Deus para levantar a bandeira da salvação, a bandeira da graça, né? Ir contra o pecado, redimir a nação, restaurar a nação. E de repente somos nós que estamos caindo naquilo que estamos falando. De repente somos nós que estamos caindo na orientação que nós estamos dando, dizendo vigia, não ceda, exatamente no pecado que nós estamos dizendo para as pessoas não cometer, não se deixar levar, é a cilada aonde nós estamos caindo. Então, a orientação de hoje é: tome cuidado. Não esqueça da proposta do Senhor, não esqueça do chamado, não esqueça da lei de Deus. Se Deus te chamou, grave isso no nome de Jesus. Se Ele te chamou, então preserve a lei do Senhor. Preserve a sua obediência, preserve a sua vida, sabe? Para que os seus dias se prolonguem, para que a bênção de Deus de fato esteja sobre você e sobre a sua família. Quando Deus vê a situação de Jeú como tinha obedecido, como o Jeú tinha sido o braço forte de Deus para realizar a sua palavra profética, há um aval de Deus, né? Aqui no versículo 30 do capítulo 10, né? Ainda assim o Senhor disse a Jeú: você fez bem em seguir as minhas instruções e destruir a família de Acabe. Então fez coisa boa, né? Aí Deus faz uma promessa: por isso seus descendentes serão reis de Israel até a 4ª geração. Né? Olha só que bênção, até a 4ª geração. Mas não poderia não poderia prolongar, não poderia falar como ele disse a Davi, né? A sua geração permanecerá, eu nunca tirarei o reinado de suas mãos. Os filhos dos seus filhos vão permanecer reinando, né? Mas Jeú não obedece, olha lá, ó, mas Jeú, versículo 31, mas Jeú não obedece de todo o coração à lei do Senhor. O que Deus está dizendo aqui? Não dá para a gente obedecer parcial. Não dá, irmãos, para queremos viver na presença de Deus parcial. Se nós decidimos obedecer a Deus totalmente, e mais uma vez eu vou reforçar aqui, sabe? Eu não estou dizendo, né, o contexto de ser infalível,
né? Ai, é infalível. Não, nós não somos infalíveis. Por quê? Porque nós dependemos de Cristo. Se nós tivéssemos a condição de cumprir a lei, nós não precisaríamos de Cristo Jesus. Se nós precisamos de Cristo é porque nós somos falíveis, nós vamos cometer deslizes, nós vamos cometer erros, somos pecadores. Porém, se nós decidimos a obedecer, a sua queda não tem representação nenhuma. Se a gente decidir, grave o que eu estou dizendo, se eu e você decidimos obedecer, ainda que a gente cometa deslizes, né, que são acidentes de percurso, porque nós somos humanos, nós pecamos por obra, palavra e pensamento, mas nós não deixamos o pecado se enraizar em nós, porque quando Deus vai falar aqui, olha só, quando Deus está falando aqui no versículo 31, mas Jeú não obedeceu de todo o coração ao Senhor, Deus de Israel, né? Não se afastou dos pecados de Jeorão. Então, o que Jesus está falando? O cara me serviu, mas o cara adorou os bezerros de ouro, o pecado de Jeorão. O camarada me obedeceu, cumpriu tudo o que eu mandei, mas caiu no pecado da idolatria, caiu no pecado de Jeorão. E não só caiu no pecado de Jeorão em questão de adorar, irmãos, mas ele fala, ó, havia levado Israel a pecar. Jeú também leva Israel a pecar. Olha só que problemático. Olha só que problemático. E aí o que acontece? Quando a gente vai aqui para o capítulo 11, acontece algo que não era comum. No capítulo 11 vai dizer que a mãe de Acasias, Atalia, assume o reinado. Isso não era comum para o povo de Israel. O homem tinha o poder de liderança. Se caso um filho não tivesse mais geração, outro homem assumiria, um parente assumiria o trono, mas não era comum uma mulher assumir o trono. E ali Atalia assume o trono. E o que Atalia faz? Atalia manda matar, irmãos, todos os filhos. Olha lá. Quando Atalia, mãe de Acasias, né, que é o rei de Judá, soube que seu filho estava morto, começou a exterminar o restante da família real, ou seja, ela mata todos os parentes. Para quê? Para que ninguém assuma o trono, para que o trono fique para ela. Mas Jeozebá, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho ainda pequeno de Acasias, dentre os outros filhos do rei, que estava para ser morta, e colocou com sua ama, né, em sua ama, num quarto para escondê-lo, né? Então, a irmã de Acasias pega o filho de Acasias e esconde, né? Esconde porque Atalia, sua avó, iria matá-lo, não só a ele, mas matou todos os seus irmãos, para que ninguém reinasse. Essa mulher reinou durante um período, mas no 7º ano do reinado de Atalia, né, começa uma nova movimentação, né? O seu neto Joás assume o trono com 7 anos de idade, retira Atalia do poder e assume o trono, tá bom? Então, nós estamos vendo aqui nesses capítulos, né, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, né, as movimentações do rei. Mas eu quero imprimir hoje, né, deixar aqui para você e para mim, de que não importa o tempo que se passar, Deus não leva o injusto por justo. Uma hora a justiça divina vem e nós estamos precisando. Quero aproveitar deste momento para declarar, nós estamos precisando, irmãos. Eu tenho orado muito a Deus, né, pela nossa nação, pedindo a justiça de Deus sobre a nação. Porque o que nós estamos vendo, líderes, homens que têm um papel como os reis, homens de autoridade, estão defraudando o nosso país.
estão defraudando o nosso país, estão destruindo o nosso país. E aí nós, como igreja, nós não podemos, irmãos, ficar parado. Nós precisamos orar ao Senhor, orar mesmo e solicitar, como o povo de Israel clamava no passado, como quando o povo de Israel clamou com o faraó, como o povo de Israel clamou na mão de Acabe, sabe? Pedindo a justiça de Deus. Porque não dá, nós estamos vendo coisas acontecer com o nosso país que não deveria estar acontecendo. O Brasil é uma nação rica, é uma nação abençoada por Deus. Nós éramos para estar vivendo coisas extraordinárias, irmãos. Um país tão rico, um país tão habilidoso, com uma cultura mista tão poderosa, sabe? E nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, né? Se a gente olhar para a economia do país, o que é que vai restar desse país, irmãos? O que é que vai restar do nosso país se Deus, escuta, se Deus não fizer nada? A gente está vendo o parlamento, seja a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Senados, tentando, lutando de todas as formas, sabe? Para mudar a realidade, tantos escândalos, assim como teve, olha lá, né? Anos atrás, assim como teve o escândalo do Mensalão, Petrolão, né? Que foi com a Petrobras. Agora nós estamos vendo com o Banco Master, né? Roubo dos INSS. Cada vez uma tristeza, sabe? Uma tristeza, uma libertinagem no meio do povo. O STF defendendo bandido à torta e à direita, impedindo bandidos de falarem, de dar o depoimento na Câmara dos Deputados, né? Dando fórum privilegiado a essas pessoas. Então nós precisamos, como nação, nós precisamos, como cidadão, clamar ao Senhor. Escuta, irmãos, nenhuma movimentação, escuta o que eu estou te falando, nenhuma movimentação da sociedade vai mudar isso. A igreja precisa clamar por uma movimentação divina. Porque lá no STF, né, e eu espero que eles não derrubam essa live, né, mas lá no STF, a gente estamos com homens que se diziam ser leais, cristãos, conservadores, e que atacavam a máquina pública no passado e que hoje estão usufruindo da máquina pública, né? Alexandre de Moraes é um dele que atacou as urnas eletrônicas e hoje as defende com unhas e dentes, né? Flávio Dino atacou as urnas eletrônicas, o formato de votação, e hoje está defendendo aquilo que ele atacou. Ou seja, quando não servia para mim ganhar, estava tudo bem. Agora não está, porque agora eles estão dentro da máquina pública, né? Então nós precisamos, como nação, ore, irmãos, ore pelo seu país e peça para Deus, fala, Deus, desça com justiça, né? Porque, escute, irmãos, eu ouvi uma pregação da pastora Camila Barros e ela disse que se nós pedimos justiça sobre o país, vai cair justiça tanto sobre o justo tanto sobre o injusto quanto o justo. Nós também pagaremos o preço. Mas deixa eu dar um alerta. Nós já não estamos pagando o preço da injustiça desses homens. Nós não estamos pagando um preço da imoralidade, da roubalheira desses homens. Nós não estamos pagando um preço enquanto eles, preste atenção na minha fala, enquanto eles estão usufruindo, estão gastando, estão vivendo, estão sugando o país, nós não estamos pagando um preço de juízo sobre isso? Então o que vai mudar? Vai mudar porque quando descer a justiça de Deus, Deus vai colocar as coisas no lugar. Vai doer como está doendo, mas é melhor que desça a justiça divina e mude a nossa realidade do que nós ficarmos debaixo de uma injustiça maligna. Tem hora que algumas falas de alguns pregadores, para mim, não cola.
Então é muito melhor a gente pedir misericórdia de Deus e essas pessoas continuarem no poder roubando e a gente pagando um preço, do que a gente pedir a justiça divina, todos nós sermos colocados no prumo de Deus e as coisas mudarem. É isso? É isso, irmãos? Então não, há uma urgência nos nossos dias de Deus levantar homens como Jeú, de Deus levantar homens como Josafá, sabe? Homens tementes a Deus que vai cumprir a justiça. Eu tenho orado pelo nosso juiz e pastor André Mendonça, porque aquele homem tem sido perseguido, irmãos. Contra quantas ameaças aquele homem tem sofrido. Por estar no meio de covios, por estar no meio, sabe, de gente toda errada que está usando o sistema para fazer o que eles querem. Então eu convoco, sabe, nesta live de hoje, olhando para o texto que nós estamos lendo, vendo que Deus levanta homens para executar a sua lei, para executar as suas promessas, sabe que você pode se levantar para orar pelo pastor e juiz, né, da Suprema Corte, chamado André Mendonça. Ore por este homem, irmãos. Ore pela família dele, sabe? Eu estava lendo nos noticiários esses dias, porque na televisão eles não falam, né? Na TV aberta eles não falam, então a gente precisa procurar uma reportagem que seja imparcial, que fale a verdade. E ali eu ouvindo, né, de que a família dele está precisando viver a 24 horas com escoltas, irmãos. Sabe, sendo guardada, sendo protegida. Porque ele é um dos únicos, eu não vou falar que ele é o único, mas ele é um dos únicos que está batendo de frente contra o sistema. Está batendo de frente contra Alexandre de Moraes, contra Gilmar Mendes e tantos juristas que estão lá na Suprema Corte. Que estão fazendo uma vergonha no Senado e no deputado e na Câmara dos Deputados. Estão desprezando, e nós precisamos, como cidadãos brasileiros, orar por isso. Pedir que a justiça que desceu sobre a vida de Acabe, sabe, deixa sobre a vida desses homens que estão destruindo e acabando a nação. Acabando um país, irmãos, um país que não tem poder contra o crime organizado. Não tem poder, irmãos. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando o governador, na época, acho que em 90 não, já era 2000, acho que 2010, entre 2010 a 2015, eu acho que era o Antony Garotinho, no Rio de Janeiro, que aquele governador chamou o exército para combater o crime organizado. Ele foi questionado a todo momento pelos direitos humanos, que não tem nada de direitos humanos, que só defende gente errada, irmãos, só defende criminoso. Né? Um país que não reserva suas forças para quebrar com esse crime, famílias sendo destruídas, destroçadas pelo crime organizado. E o país não faz nada, pelo contrário, os políticos com coloio com o crime organizado. E aí nós como igreja olhamos e achamos isso normal. Nós não podemos. Nós precisamos orar e pedir, irmãos, escuta, eu faço um clamor nessa live de hoje, orar e pedir justiça. Justiça, Senhor, desça com a sua justiça. Desça com a sua justiça. Porque nós já estamos pagando o preço pela injustiça. O Brasil está pagando um alto preço pela injustiça. Por que não pagar um preço pela justiça? Por que nós temos medo da justiça de Deus? Nós não podemos ter medo, irmãos.
que Deus de fato desça ao prumo sobre a igreja brasileira, desça ao prumo sobre os políticos do nosso país. Homens que deveriam estar servindo a nação, está servindo o seu próprio umbigo. Está servindo seus próprios interesses. Nenhum parlamentar, deputados, senadores, presidente, prefeito, governadores eram para olhar para o seu próprio umbigo, era para olhar para a nação, irmãos. Homens de autoridade, eles deveriam ter os olhos para a nação e não para o seu próprio umbigo. Mas essa não é a visão nossa. Então nós precisamos clamar todos os cultos. Quem é da nossa igreja sabe disso. Todo domingo e toda quarta-feira nós temos orado pelo Brasil, orado pelos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. E nós temos pedido, Deus, faça uma reforma, faça uma revolução no nosso meio. Levante homens como Jeú, levante homens como Davi, como Salomão, que tiraram a idolatria, tiraram aquilo que era de perverso no meio do povo e restauraram o seu altar. Sabe? Nós temos, escute, irmãos, nós temos um país que tem riqueza para dar uma vida muito melhor a todos os brasileiros. Nós temos um país que tem condição de melhorar o salário de muitos nichos trabalhistas, né? De ter um salário digno para professores, médicos, ter salário dignos para trabalhadores de todos os níveis, de todas as classes. Nós temos um país rico, mas que é roubado por esses mau caráter, né? A gente pode até discordar aqui politicamente. Eu não quero hoje falar de política, mas eu preciso imprimir isso aqui. A gente pode até discordar, irmãos, politicamente, porque falando de reis, a gente está falando de monarquia e é política, tá? Talvez você fale, o que a leitura de hoje tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Quando a gente fala de política, irmãos, a gente esquece que eles estão com o poder do nosso país. Eles controlam o país. Eles fazem o que eles querem. E a gente pode até discordar, lembrei o que eu ia dizer. A gente pode até discordar de A, de B, de esquerda, de direita, de fulano e ciclano, que eu não quero citar o nome. Mas quando o presidente Bolsonaro liderou o nosso país durante 4 anos, aquele homem junto com aquele ministro esqueci o nome dele agora, da economia, ministro da economia, eles mostraram que o nosso país tem dinheiro. Eles mostraram que nosso país tem recurso. Desde que a gente não dê, desculpa a expressão, irmãos, desde que a gente não dê para vagabundo, desde que aquele que administra o país não dê milhões para artistas, dê milhões para redes de televisões. Porque se não dermos milhões para essas pessoas, vai ter dinheiro para educação, vai ter dinheiro para saúde, vai ter dinheiro para muitas áreas do nosso país. Mas o grande problema é que todo mundo quer comer uma fatia do bolo. É emissoras de televisões, artistas querem comer. E nós vamos fazer o quê? Vamos olhar isso e continuar permitindo que a nação seja saqueada. E aí talvez você pense assim, mas meu bispo, o que a gente pode fazer? Bote o seu joelho no chão e clame por justiça. Clame por justiça. Eu prefiro, irmãos, escuta, eu prefiro pagar o preço da justiça de Deus do que permanecer, do que continuar pagando o preço pela injustiça. Eu não sei você, mas eu prefiro pagar o preço pela justiça de Deus. Eu prefiro, porque a justiça de Deus vai mudar a perspectiva. A justiça de Deus vai colocar as coisas no lugar. A justiça de Deus vai trazer prosperidade a uma nação. Mas a injustiça vai trazer calamidade. A injustiça vai trazer morte.
Então, crente, abre o seu cabeção nesta manhã, sabe? Abre o cabeção, para de ficar com essa falácia de alguns pregadores aí, dizendo assim, você vai pedir a justiça, mas a justiça de Deus vai descer sobre todo mundo. Que desça, irmãos. Que desça, no nome de Jesus. Que a justiça de Deus desça sobre toda a nação, sobre o justo e sobre o injusto. Porque a injustiça no nosso país já está descendo sobre nossa vida. E se Deus não se levantar, escute, se Deus não se levantar ao nosso favor, eu tenho repetido isso em muitas pregações, eu tenho repetido isso em alguns momentos, daqui a pouco o nosso Brasil começará a ser perseguido. Daqui a pouco a nossa nação começará a ser perseguida, a igreja, que já está sendo. Mas a igreja vai ser perseguida de um alto nível, como está acontecendo na Nigéria, que eu tenho orado pela Nigéria. Daqui a alguns dias nós estamos proibidos de cultuar, nós estamos proibidos de falar de Jesus, nós estamos proibidos de falar, sabe por quê? Porque os injustos, os homens malignos, os homens perversos tomaram a frente do poder no nosso país. Então eu oro mesmo, olhando para a leitura de hoje, olhando para o texto de hoje, eu oro para que o reinado de Acabe acabe no nosso Brasil. Que o reinado de Acabe termine no nosso Brasil. E que seja eliminado eles e suas gerações. Às vezes a gente fica com crentez, e eu vou concluir porque já deu 9 horas. Às vezes a gente fica com crentez, sabe que a gente fica? Ai, meu bispo, mas a gente tem que clamar por salvação. Irmãos, a Bíblia vai dizer, a sua Bíblia vai dizer, a sua Bíblia, tá? A minha Bíblia vai dizer que no nosso meio, escuta, no nosso meio, vão existir filhos de Satanás, homens dados à destruição, homens perversos, homens que não querem saber do bem. Eles se corromperam com o pecado, eles gostaram do pecado, eles amaram as coisas deste mundo. E eles não receberão salvação, porque eles estão fazendo isso consciente. É que vocês, eu não sei se vocês para assistir um pouco a TV do STF, para assistir, busca na internet. As reuniões que o nosso pastor André Mendonça, que o pastor André Mendonça está ali falando, comentando, trazendo ali uma jurisdição. A gente vê como aquele homem é perseguido, irmãos. Como ele escuta deboches da palavra de Deus lá no STJ. Aquele homem escuta deboches da fé dele, deboches da palavra, homens que fazem a interpretação totalmente errada teologicamente, e ele está ali sozinho, enfrentando essa corja, que quer ridicularizar a nossa fé, que quer ridicularizar a família tradicional, que quer ridicularizar igrejas e pastores. Quer ridicularizar o cristianismo. E nós, como igreja, ficamos boca aberta aí, sem orar para a nação. Nós precisamos, escute, irmãos, em vez de ficar assistindo TikTok, vai assistir alguma coisa que importa. E vai orar por isso. Vai clamar, falar, Jesus, o Senhor precisa mudar. Senhor, o Senhor precisa mudar a realidade da nação. Escuta o nosso clamor como igreja, como teu povo. A fome está voltando a ser instalada no nosso país, irmãos, com uma força terrível. A violência nem se fala. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, se bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e quando a nação não tem Deus como Senhor? Ela é amaldiçoada. Então eu e você temos um dever fortíssimo de orar. Orar mesmo pedindo a Deus. Deus levanta.
Levanta mais homens como André Mendonça. Levanta homens, sabe, que são realmente escolhidos e separados pelo Senhor. Levante esses homens para dar um novo destino à nossa nação. E que a família de Acabe, que Acabe seja destruído, seja eliminado. E que desça a sua justiça, para que haja uma mudança no nome de Jesus. Eu clamo por mudança. Eu clamo por mudança pela igreja brasileira. Eu clamo por mudança, irmãos, pelo nosso país. Eu clamo nas minhas orações, eu coloco o nosso país e a igreja brasileira. Peço perdão pelos políticos, peço perdão pelos pastores. Eu oro pedindo perdão para que Deus levante e haja em nosso favor. Essa tem sido a minha oração já há muitos anos. Desde 2021, eu tenho orado ao Senhor. Desde 2021, eu tenho orado porque eu recebi uma palavra profética. Eu já tenho comentado em algumas lives, em alguns vídeos, você vai ouvir eu falar, e eu tenho orado. Porque Deus falou, irmãos, que ia entregar a nação brasileira às suas paixões. E de lá para cá, de fato eu vejo que Deus tem deixado o mundo, a nação brasileira, viver do jeito que ela quer. E só vem piorando o nosso estado. O Lula não tinha ganhado as eleições, era 2021 ainda, quando eu recebi esta palavra profética. E olha lá de 2021. Olha para 2021, se você pode, e veja como nós estávamos em 2021 e veja como nós estamos hoje. Falando sobre a saúde, falando sobre a riqueza do país. Irmãos, esses dias eu trabalho na UBS, eu estou afastado. Esses dias na UBS não tinha dipirona, tá? Esses dias na UBS não tinha dipirona, está faltando remédios nas UBSs. Não tinha dipirona. Então a gente não pode olhar e viver a nossa vida não se importando. Não se importando. Eu estava vendo o pastor Marcos Feliciano. Não concordo com ele de todas as suas teses, né? Mas o pastor Marcos Feliciano é um bom pastor, é um deputado federal. O pastor Marcos Feliciano estava dizendo que é uma realidade, irmãos. Nós, mais antigos, da década, né, de 70, 80, nós que nascemos em 70 e 80, né? Nós temos habilidades para aguentar as pressões do sistema. Nós temos coragem para não se curvar ao sistema. Se hoje vier perseguição para o Brasil, pode saber que a galera que vai morrer pelo evangelho é a galera de 70, de 80 e de 90. Mas os nossos filhos que nascerão a partir de 2000, 2010, 2020 para frente, irmãos, eles não têm essa habilidade. Eles ainda não têm, eles ainda não passaram por esse crivo da pressão. Eles não têm. A mídia, escuta, a mídia durante esse período já trabalhou na cabeça dos nossos filhos. Televisão, redes sociais, YouTube, faculdades, escolas já trabalharam na mente dos nossos filhos. E a nossa preocupação, e o Marcos Feliciano estava dizendo isso, a nossa preocupação não é conosco, nós estamos dispostos a morrer se preciso. Mas e os nossos filhos? Se vier uma perseguição no Brasil hoje, se vier, irmãos, vamos lá, pensa comigo, você que está aí, você que está ouvindo essa live, você que está lendo a Bíblia comigo a cada dia, se vier uma perseguição no Brasil hoje, seu filho nega Jesus ou ele permanece firme?
A nossa geração de jovens e adolescentes, eles perdem a vida ou eles negam a Jesus por causa do sistema? Hã? Porque ele vai perder a sua casa, vai perder o seu emprego, vai perder o seu carro, vai perder a sua vida. O que será da nossa nação? O que será? Então nós precisamos orar para que Deus levante mesmo alguém para mudar, para que a gente possa ter tempo, irmãos, de preparar os nossos filhos. Nós precisamos ter tempo de solidificar a palavra no coração deles, para que eles não se percam, para que eles não se vendam, para que eles não queiram alimentar os seus desejos e as suas carnes e saia da presença do Senhor para viver a vida lá fora. Porque Jezabel trabalhou nisso. Jezabel e Acabe trabalhou nos desejos da nação de Israel. Por isso que levantou o Baal. Por quê, irmãos? Eu ministrei aqui algumas lives, eu vou encerrar. Eu ministrei algumas lives atrás e eu disse exatamente isso. Por que que o povo trocava Deus? Fala para mim, por que que o povo trocava Deus? Por que que o povo trocava Deus por outros deuses? Por deuses falsos? Não tem lógica. Deus mostrava a sua presença, Deus mostrava o seu poder, Deus mostrava que era verdadeiro, que era real. Me fala qual texto mostra a realidade de Baal, de Azera, de Moloque. O que eles fizeram? O que de sobrenatural que esses deuses fizeram? Camus, os deuses dos Sidônios, o que eles fizeram? Mostra aí uma ação de representatividade que esses falsos deuses se apresentaram e fizeram. E por que a nação continuava adorando? E por que a nação se tornava idólatra? Responda, irmãos, aí, por favor, por quê? Porque esses deuses alimentavam o seu prazer, alimentavam o que eles queriam. Se eles queriam viver em imoralidade, esses deuses tinham cultos profanos de imoralidade, prostituição para adoração desses falsos deuses. Azera, Baal, tinha cultos pagãos para esses deuses que envolvia sexualidade. Então, a nação de Israel buscava outros deuses porque queria viver as suas imoralidades, queriam viver os seus prazeres, e hoje não é diferente. Por que as pessoas estão saindo do cristianismo, saindo do evangelho, deixando a Bíblia de lado, para fazer o quê? Para viver o seu bel prazer, para buscar aquilo que eles querem, porque o evangelho de Cristo é renúncia. Não tem como falar que a gente serve ao Senhor e a gente querer ser corrupto, a gente querer manipular, ser corrupto, se aproveitar, dar o jeitinho para ganhar o bem, para ganhar um terreno, para ter um salário. Ser cristão e ter esse comportamento não cabe. Então o que é melhor? Mudar de religião. Você está entendendo, querido? Então hoje não é diferente. Hoje a gente não tem a idolatria como no passado, que era levantado deuses, mas hoje nós temos outras religiões que as pessoas estão buscando, é fato. O número de cristãos que estão saindo da igreja e estão buscando outras religiões é altíssimo, sabe por quê? Porque essas outras religiões alimentam a vontade humana. O importante é que você esteja feliz, o importante é que você esteja satisfeito. Você pode ser o que você quiser, quem você quiser lá. Na Bíblia não. Isso, irmãos. Sabe por quê? Porque a Bíblia tem um padrão. A Bíblia não dá para a gente viver o que a gente quer, porque a Bíblia tem um padrão. E esse padrão não é meu. Esse padrão não é de nenhuma igreja. Esse padrão é do Criador do mundo. Esse padrão
é de Cristo Jesus, que morreu na cruz e entregou a sua vida por amor a nós. Então, se a gente quer ser salvo, aqui, ó, existe um padrão a seguir. Então, nós precisamos orar. Orar no nome de Jesus. Ore pela sua nação, ore pela sua família, ore para que Deus mude o destino da nação brasileira. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar essa live de hoje. Que Deus levante. Eu tenho orado por isso. O texto de hoje trabalhou isso. Que Deus levante homens como Jeú. Que Deus levante homens como Jeú para cumprir a sua palavra, para cumprir os seus decretos, para cumprir a palavra profética. Porque nós estamos precisando. Quem sabe este homem, essa mulher não seja você, que Deus vai levantar para cumprir, não sei. Então, vamos orar. Vamos orar por isso, sabe? Vamos orar pela nossa família, vamos orar. E não adianta você olhar e dizer, porque aqui está. Não olhe para a situação e fale assim, não, o mundo vai de mal a pior, eu não estou preocupado com isso não. Não pense assim. Porque a justiça de Deus, assim como caiu na vida de Acabe, de Jezabel, que a nação tinha medo, irmãos. A nação tinha medo de Jezabel. Os reis tinham medo de Jezabel. Tá? Aquela mulher tinha um poder terrível. Não é à toa que lá em Apocalipse a Bíblia nos mostra que existe um espírito. E eu já disse que não é Jezabel, mas sim um demônio que agia através da vida dela. Mas o dia da sentença chegou. O dia da justiça de Deus chegou sobre Acabe e a sua família. Eles mataram sacerdotes, eles trouxeram idolatria, eles fizeram toda a bagunça no clã de Israel. Mas a justiça de Deus chegou para a família de Acabe. A justiça chegou um dia na vida de Faraó. E a justiça vai chegar contra os homens maus. Eu quero deixar essa palavra liberada aqui. A justiça divina chegará na vida desses homens maus que estão liderando o nosso país. Não importa quem ele seja, a justiça divina vai chegar. Pode passar tempos, anos, não importa. Mas a justiça vai chegar. E nós vamos estar aqui para testemunhar isso. Tá? E se eu não estiver, os meus filhos estarão aqui para testificar que a justiça de Deus foi derramada sobre esses homens injustos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Live complicada hoje, né? Nem todas as lives Tem live que é complicada, irmãos. Porque Deus precisa alertar o nosso coração. Deus precisa dizer, clama. Sabe por quê? Antes de eu encerrar. Deixa eu solidificar o que eu estou dizendo. Deixa eu solidificar aqui. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, ó. Deixa eu solidificar. Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Esse texto sempre grita, irmãos, no meu coração. Esse texto grita. Tanto Ezequiel quanto Isaías, esses dois textos. E esses homens, escuta, esses homens estavam vivendo na época que a nação estava sendo saqueada. Ezequiel estava vivendo, né, quando a nação estava sendo saqueada pelos assírios.
E depois nós vamos ver que Daniel vive a nação sendo saqueada pela Babilônia, por Nabucodonosor. E aí, olha só, enquanto a nação de Israel estava sendo saqueada pelos assírios, e nós vamos chegar nesse texto mais na frente, mas ilustra muito bem o que eu estou dizendo de a gente se posicionar. Olha o que diz o texto, Ezequiel. Deus dizendo para Ezequiel, olha o que Deus está dizendo. Procurei alguém que reconstruísse os muros, o muro, que guardava a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Agora, portanto, derramarei a minha fúria sobre eles e os consumirei com fogo na minha ira. Farei cair sobre a sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, o Senhor soberano, falei. Então Deus está procurando, irmãos, Deus sempre está procurando homens e mulheres que intercedam pela nação. Deus sempre está procurando homens e mulheres para poder mudar o destino da nação. Homens e mulheres que estão se colocando na brecha, pedindo perdão, mostrando para Deus. Bispo, mas Deus não está vendo? Deus está vendo, irmão. Como Deus estava vendo o que o rei da Síria estava fazendo com Israel. Mas Deus queria que alguém de Israel, algum profeta, algum sacerdote, alguém se levantasse e clamasse por arrependimento, clamasse por misericórdia. E ninguém, o texto está dizendo, procurei alguém que reconstruísse os muros que guardavam a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Aí ele vai dar uma sentença. Agora, portanto, derramarei a minha fúria sobre eles e os consumirei com fogo na minha ira. Farei cair sobre a sua cabeça o castigo merecido por tudo que fizeram. Eu, Senhor soberano, disse. Então, olha lá. A gente não pode ver a nação sendo destruída e não fazer nada. A gente não pode, irmãos. Nós precisamos entrar neste lugar. Nós estamos vendo terrivelmente nas escolas coisas acontecendo. Irmãos, as coisas estão tão absurdas. Esses dias eu recebi, né? Eu tenho orado por isso, eu tenho recebido sempre pedido de oração. Uma professora de uma escola, e eu vou preservar aqui qual é a rede, se é pública ou estadual, tá bom? Mas a professora de uma escola virou para mim e falou, pastor, ora. Sabe por que o senhor precisa orar por nós? Porque hoje muitos espíritas, kardecista, umbanda, quimbanda, eles têm entrado na sala de aulas e têm consagrado as salas de aulas aos oguns, aos jexus. As nossas crianças têm acessado salas de aula onde o cristianismo não pode entrar, onde a oração do Pai Nosso não pode fazer porque é recriminado. E aí essas pessoas estão entrando na sala de aulas e consagrando as salas. Tá? Consagrando as salas. Eles podem dar matéria sobre estudo africano, sobre cultura africana, eles podem falar sobre umbanda, quimbanda, os oguns, os exuns, tem livros escolares, tá? Livros escolares ensinando a nossas crianças sobre as religiões de matriz africana. Mas se um professor decidir ensinar sobre a cultura judaica cristã, ele não pode. Tá? E a gente está dormindo. A gente não está clamando, nós temos que clamar, nós temos que nos posicionar. A igreja precisa entrar urgente neste lugar. Eu estou tentando achar outro texto. Deixa eu ver onde é que está. Não vou saber ouvir minhas outras. Eu não vou achar agora não, mas tem um texto que diz que Deus está pedindo que ninguém clamou para que a nação parasse de ser saqueada. Texto de Isaías. Na minha outra Bíblia guerreira eu tinha já anotado, mas nessa daqui eu não tenho.
Então nós precisamos clamar. Sabe, que você que está me ouvindo nesta manhã, que você possa clamar junto comigo, sabe? Que você possa clamar mesmo ao Senhor, sabe? Pedindo que o Senhor se levante com justiça. E que Deus escute o nosso clamor da eternidade, irmãos. Eu não sei o que Deus vai fazer. Se Deus vai salvar, se Deus vai destruir, se Deus vai tirar. Eu não sei, eu só sei que Deus precisa fazer algo, porque nós não podemos fazer. Nós somos limitados. Se o poder legislativo do nosso país está limitado, nós estamos limitados. Então nós precisamos clamar ao Senhor, clamar, dizer: Senhor, socorre-nos. Socorre-nos, socorre-nos, Senhor. Socorre-nos com teu braço forte. Socorre-nos com sua mão poderosa. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Eu vou orar. Vamos orar? Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar, vamos clamar. Coloque-se na brecha. Ore pelas escolas. Ore pela justiça. Ore pelo a polícia militar, polícia civil. Ore pelas autoridades do seu país. Ore ao Senhor todos os dias apresente ao Senhor. Para que Deus tire a corrupção no meio das autoridades. As autoridades do país não pode haver corrupção, irmãos. Porque senão a nação sofre. É a mesma coisa de termos um rei. Se a gente tiver um rei corrupto, os países que são monarquia, tendo um rei corrupto, já era. O país vai de mal a pior. Mas amém. Vamos orar nesse sentido. Amém? Senhor, nós queremos buscar a tua presença nesta manhã. Nós lemos sobre o cumprimento da justiça sobre Acabe, Jezabel e sua geração. Claro que Acabe já tinha morrido, mas o seu filho Jorão estava reinando. E o Senhor levantou o comandante chamado, que se torna rei, Jeú, para destruir esses dois reis, Jorão e Acasias. Esse homem levantado com punho forte, ele destrói a tua justiça que tinha determinado através da boca profética de Elias. A tua justiça que tinha sido profetizada, eu vou repetir, Jesus, a tua justiça que tinha sido profetizada na boca do profeta Elias, ela foi solidificada através da vida de Jeú. Que o Senhor use a nossa vida agora como uma mensagem profética para esse tempo. E que a sua justiça desça sobre a nação brasileira, desça sobre o judiciário, desça sobre o legislativo, desça sobre o executivo da nossa nação. Que é os três poderes que governam a nossa nação. Que a tua justiça desça sobre esses poderes, tirando a roubalheira, a corrupção, a mentira, a inveja, a manipulação. Tirando, Senhor, a malignidade desses poderes. Tirando das mãos de homens perversos a autoridade da nossa nação. E colocando na mão de homens justos, Senhor. Eu oro porque eu olho para a nação brasileira. E eu sei que a nossa nação, ela pode ir muito mais além, ela pode produzir, ela pode se tornar uma nação rica de primeiro mundo, Senhor. Mas enquanto esses homens estiverem usurpando a nação, enquanto esses homens estiverem roubando a nação, Senhor, não terá jeito. Então, há um clamor no nosso coração. Levante Jeú. Levante os Jeú, Senhor, para a nossa nação. Homens que vão cumprir. Homens que vão cumprir a sua lei. Homens que vão cumprir os seus decretos. Homens que vão trazer justiça. Que o Senhor tenha misericórdia da nação brasileira. Que o Senhor tenha misericórdia da igreja brasileira. E que haja um despertar. Haja um despertar, que a igreja se desperte para esse tempo, que não é um tempo fácil. Estão vindo dias difíceis, Senhor, nós sabemos disso. Estão vindo dias difíceis, Pai, estão vindo dias difíceis. Mas que a sua graça e o seu favor esteja sobre nós. E que o Senhor nos dá uma direção para seguir, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos? Que você fique na paz do Senhor. A gente passou aí meia hora, meu Deus do céu. Mas amanhã novamente estamos aqui dando continuação à leitura.
e vamos deixar ver o que Deus tem reservado para nós a cada manhã. Continue a leitura firme, em nome de Jesus. E beijo no seu coração.